Nós vamos iniciar tecendo o primeiro losango de crochê. A peça toda é construída a partir de losangos. Então, com o fio vermelho, nós vamos fazer o nó inicial do crochê e este nozinho inicial não conta. Insiro a agulha e puxo. É a partir dele que agora eu vou tecer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito as 6 correntes, insiro na primeira correntinha, puxo tudo, faço ponto baixíssimo e agora eu vou fazer 3 correntes para subir o primeiro ponto alto. Feito as 3 correntinhas, que representam o primeiro ponto alto, dou a laçada e faço mais um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, dou a laçada, volto para cá e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nós vamos repetir até formar 6 pontos como esse aqui. Bom, aqui eu tenho 6 conjuntos de 3 pontos, então percebam, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porém, eles são divididos com intervalo de 3 correntinhas. Feito isso, para finalizar, eu faço 3 correntes, insiro lá na terceira correntinha, puxo e puxo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora, com o fio branco, eu insiro a agulha em qualquer espaço das 3 correntinhas e puxo o fiozinho. Vou dar 2 nozinhos para prender o fio ao trabalho. 1 e 2. Insiro novamente a agulha, puxo e aqui eu vou fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Agora eu dou a laçada e faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. E aqui nós temos o total de 3 pontos altos. Agora eu faço 3 correntinhas, dou a laçada e mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Então, nós vamos ter aqui o pontinho leque. 1, 2 e 3. Então, cada espaço das 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto leque. Agora, dou a laçada sem fazer correntinha de separação e venho para dentro desse espaço. Para esconder esse fiozinho vermelho, eu puxo ele para cá, ó, e eu teço escondendo esse fio. Então, já dou a laçada, faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2 e 3. Feito o ponto leque, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço ponto leque. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos leques. Para finalizar, insiro na terceira corrente, puxo e puxo, venho com a tesoura, corto e arremato. Com o fio verde, agora é importante ter bastante atenção. Eu insiro aqui, em qualquer ponto leque, puxo o fiozinho verde e vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, nós vamos inserir a agulha, puxar e fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto.
Dou a laçada, dentro desse espaço eu faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui nós temos um total de 3 pontos altos. Agora, eu vou tecer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 correntes, dou a laçada e conto 1, 2. Na segunda correntinha, eu insiro e faço ponto alto. Dou a laçada, insiro na primeira corrente e faço ponto alto. Dou a laçada e volto para este pontinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos a ponta do losango, uma das pontas, porque são 2 pontinhas, tá? Agora, nós vamos dar a laçada e dentro desse espaço, percebam que sem correntinha de separação, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dou a laçada, dentro do ponto leque, eu faço um pontinho leque. Então, eu teço 3 pontos altos, uma correntinha apenas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Este fiozinho eu já posso esconder, então eu dou a laçada, entre um ponto leque e o outro, eu faço apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Neste pontinho leque do lado, eu vou tecer agora um ponto leque. Então, eu faço 1, 2 e 3. Uma correntinha e mais 3 pontinhos aqui. 1, 2 e 3. Agora, nesse espaço de um ponto leque para outro, eu faço apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontinhos altos, chegou a hora de fazer a ponta do losango, porque as pontinhas elas devem ficar na mesma posição, tá? Então, se eu tenho uma pontinha aqui, a próxima tem que ser desse lado. Então, eu dou a laçada, faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, faço 5 correntes, dou a laçada, volto na segunda correntinha, faço um ponto alto, dou a laçada, volto na primeira corrente, faço um ponto alto, volto para cá e teço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, dou a laçada, faço 3 pontinhos altos apenas, no espaço de um leque para outro. Dou a laçada, dentro desse leque eu faço 3 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. Feito isso, agora eu teço entre um ponto leque e o outro de base, 3 pontos altos. Dou a laçada, dentro desse último leque eu faço ponto leque, então, 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E agora, para finalizar, entre o intervalo de um ponto leque e o outro, eu faço 3 pontos altos. Para finalizar o losango, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo o fio, venho com a tesoura e corto. Arremato e aqui nós temos o nosso primeiro losango de crochê, tá? Agora eu vou fazer o segundo losango e vou ensinar a fazer a emenda. Aqui eu já teci boa parte do segundo losango e é nesse momento que eu vou fazer a emenda, tá? Aqui eu tenho o losango pronto, que eu já cortei e arrematei, e agora eu vou fazer a emenda desse segundo losango no primeiro losango.
Então, aqui eu já fiz a pontinha, tá? Do losango, a primeira pontinha, e a emenda acontece a partir da segunda pontinha. Eu faço os 3 pontos altos, faço apenas 3 correntinhas, venho com o losango que já está pronto, insiro ali onde tem aquelas 3 correntinhas para fazer o ponto alto, passo a agulha, faço ponto baixo, dou a laçada, volto pegando na segunda corrente, faço ponto alto. Dou a laçada, pego na primeira corrente e faço ponto alto. Então, a emenda do losango é basicamente isso, um ponto baixo. Então, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo e volto tecendo 2 pontos altos. Agora, eu dou a laçada e continuo o meu trabalho, da mesma forma. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos para finalizar o ponto leque. E trabalho o restante dos pontos até finalizar aqui e arrematar. Bom, o único cuidado que você deve ter nesse momento é sempre fazer a emenda para o mesmo lado. Então, aqui eu tenho lado direito, tá? O que não pode acontecer é você fazer a emenda do lado avesso com o direito. Então, fique atento neste momento da emenda. Bom, aqui eu já adiantei o trabalho e percebam que nós temos 2 tiras de 4 losangos, 2 tiras de 5 losangos e uma tira central de 6 losangos. Nós vamos trabalhar as tiras de forma avulsa para agora fazer o acabamento com ponto baixo e fazer a união dessas tiras. Finalizadas as tiras, agora nós vamos contornar cada uma delas com ponto baixo. Então, eu venho com o fio vermelho, insiro lá no segundo ponto alto, passo o fiozinho e dou 2 nós. 1 e 2. Feito isso, insiro a agulha, puxo e aqui eu faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. Agora, eu teço um pontinho baixo para cada ponto de base. Ao chegar aqui, é importante que esse losango não esteja do avesso. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tecer um pontinho baixo para o ponto alto de base, faço um pontinho baixo dentro desse espaço, pulo esse nozinho, insiro e passo para o outro lado fazendo um pontinho baixo e continuo tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Ao chegar aqui nessa curvinha, eu preencho com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, e volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Concluída a volta toda na tira de losangos, eu insiro na segunda correntinha, puxo e puxo. Aí eu venho com a tesoura, corto e arremato. Agora, nós vamos fazer as emendas das tiras de losango. Aqui nós temos todas as tiras finalizadas com uma carreira de ponto baixo, ou seja, um pontinho baixo para cada ponto de base. Agora eu vou ensinar você a fazer a emenda dessas tiras. Então, aqui eu tenho a tira com 4 losangos e aqui a tira com 5 losangos. Feita a união dessas duas, eu emendo a tira com 6 losangos. O importante é que uma pontinha sempre tem que ficar um pouquinho mais alta que a outra. Ou seja, quando eu encaixo aqui a tira de 4 na tira de 5, olha só, ele preenche esse espaço aqui, tá? Então, a emenda que eu vou ensinar agora, ela serve para emendar toda a peça, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o losango bem no término da tira, das duas partes. Eu vou encaixar dessa forma, nós vamos pegar a agulha e a linha na cor vermelha. Para fazer a emenda, eu vou inserir no primeiro pontinho, tá? Desses 3 pontos aqui que separam os pontos leques de base, e vou inserir lá no último ponto baixo daqueles 3 pontinhos baixos da pontinha.
insiro, venho com o fio, passo, e aqui eu vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, agora eu insiro novamente a agulha, puxo o fio e faço apenas uma corrente. Agora eu vou fazer o seguinte, um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, sempre fazendo a junção das tiras. O importante é que nessa etapa você não faça ponto baixo, porque o relevo vai ficar diferente, tem que ser baixíssimo. Então, eu insiro no segundo pontinho de base e insiro no segundo pontinho de base lá atrás, ó. Venho com a agulha, puxo e puxo. Novamente, vou no próximo ponto da frente e no próximo ponto de trás. Venho com a agulha, puxo e puxo. E eu vou fazendo a união dessas 2 tiras, dessa forma, com ponto baixíssimo. Veja só como fica o relevo, tá? Então, essa é a junção das 2 tiras, pegando nas 2 argolinhas da primeira tira e da segunda e fazendo ponto baixíssimo. Aqui, você vai fazer o contorno, olha só, e vai fazendo a junção, então ele vai ficar com esse contorno aqui, tá certo? Nós vamos unir todas as tiras dessa forma, lembrando que a união vai começar primeiro pela tira com 4 losangos, a tira com 5, a tira com 6, a tira com 5 e a tira com 4 losangos. E aqui eu fiz a junção, então, do primeiro pontinho lá, dos 3 pontos de base, certo? Com a primeira correntinha daquela curvinha da ponta do losango. Aí eu venho com a tesoura, corto e arremato. Então, aqui eu já tenho as tiras emendadas. Nós temos a tira de 4, emendada na tira de 5, emendada na tira de 6, emendada na tira de 5 e depois na tira de 4. E vejam só que ainda sobrou um tantinho de fio vermelho, tá? Então, sobrou apenas isso aqui. É legal para vocês verem que é possível tecer com apenas um novelo de vermelho, um novelo de branco e um novelo de verde. Como sobrou fiozinho branco, nós vamos fazer agora o acabamento em torno da peça. Para fazer o acabamento da peça, sobrou esse tantinho de branco, então eu vou aproveitar todo o fio. Nós vamos fazer o seguinte, vamos amarrar, vamos fazer 2 nozinhos aqui, pode ser em qualquer ponto da peça, mas eu escolhi essa parte aqui que é a ponta da peça, tá? Então, eu fiz 2 nozinhos para amarrar o fio, insiro a agulha, puxo e faço 2 correntes. Feito 2 correntes, eu insiro no próximo pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Agora, para finalizar, eu insiro a agulha, faço uma correntinha, então aqui já fiz a correntinha, insiro lá na primeira correntinha do trabalho, puxo e puxo, venho com a tesoura e corto o fio e arremato. Pronto. Uma dica bem bacana é a aplicação de cola instantânea. Então, aqui eu escondo o fiozinho entre os pontos, levanto um pouquinho, dou um pingo de cola instantânea, aguardo secar e corto o excesso. E aqui eu tenho a peça pronta, espero que você tenha gostado do vídeo. Faça sua toalha natalina com losangos e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Até a próxima!